Quando a identidade muda, primeiro a chave invisível está em quem você se torna antes do que você tem. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você encontra os segredos que mudam vidas, espiritualmente, emocionalmente e financeiramente, baseados em ensinamentos de Napoleon Hill e nas leis invisíveis da prosperidade. Agora, ouça com atenção, porque talvez ninguém tenha te explicado isso assim antes. Napoleon Hill nunca disse que a riqueza era o objetivo. Ele sempre deixou claro que o verdadeiro tesouro não é o que se possui, mas quem se torna. Essa é a razão pela qual muitas pessoas buscam dinheiro, sucesso, fama e reconhecimento, mas continuam presas nos mesmos ciclos. Elas não entenderam que a chave para abrir o cofre da abundância está trancada dentro da identidade. E só quando essa identidade muda é que o mundo lá fora muda com ela. Você não atrai o que quer, você atrai o que acredita ser. Pode repetir afirmações, visualizar milhões, orar por oportunidades, mas se dentro de você ainda se vê como alguém lutando, tentando, buscando, você continua emitindo a frequência da falta, da espera, do quase. Hill chamava isso de consciência de ser e dizia: tudo o que o homem sustenta como verdade em sua mente, seu subconsciente tratará como ordem. E aqui está o segredo que muda tudo. A mente só aceita ordens que sejam coerentes com a identidade que você carrega. Vamos a um exemplo simples, mas poderoso. Imagine duas pessoas com o mesmo objetivo, ganhar mais dinheiro. Uma diz: eu quero muito sair das dívidas. A outra afirma: eu sou uma pessoa próspera que está limpando seu passado financeiro. Ambas podem estar com contas atrasadas, mas veja a diferença na identidade por trás das palavras. Uma está presa à dor. A outra já está vivendo a transformação. E adivinha quem o universo vai obedecer com mais rapidez? Você não pode ter resultados novos com uma identidade antiga. É como tentar instalar o sistema de um carro de Fórmula 1 num Fusca. Não vai rodar. É por isso que Hill repetia que o sucesso exige uma nova mentalidade e que essa mentalidade só nasce quando você decide ser algo diferente, antes mesmo de ter qualquer prova. Esse é o maior desafio. Decidir ser antes de ver. Decidir ser próspero quando tudo ainda diz o contrário. Decidir ser disciplinado quando tudo em você foi criado para procrastinar. Decidir ser bem-sucedido quando sua família só viu fracassos. Mas é exatamente nesse ponto que o destino muda, porque a vida externa sempre vai correr atrás da sua convicção interna. O mundo espiritual funciona em uma lógica oposta da lógica humana. No mundo material, primeiro você vê, depois acredita. No mundo invisível da mente e da fé, primeiro você acredita e depois vê. Por isso a Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. É por isso que Napoleon Hill escreveu em A Lei do Triunfo que o sucesso está reservado a quem age como se já tivesse vencido, mesmo quando tudo ao redor grita derrota. Ele não estava sendo poético, ele estava sendo literal. Você se torna aquilo que acredita ser, e o universo trata sua vibração como um pedido legalizado. Você emite o pedido como quem é, não como quem quer ser. Então anote isso. Você não está esperando seu destino está esperando quem você vai se tornar. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, o mundo à sua volta já começa a responder à identidade que você vibra. Se você começar a dizer: eu sou próspero, disciplinado, merecedor e guiado, não como uma frase decorada, mas como uma verdade sentida, você verá milagres diários. Mas se continuar dizendo: eu sou azarado, atrapalhado, bagunçado, nem que seja em tom de brincadeira, o universo não brinca com identidade. Ele responde com precisão. Então a pergunta é: quem você está sendo hoje sem perceber? Na parte 2, você vai entender
Porque mudar de identidade espiritual é mais importante do que mudar de emprego, de cidade ou de negócio. E também vai descobrir a técnica que Hill usava todos os dias para fortalecer sua nova identidade até ela se tornar inabalável. Se você está sentindo que essa mensagem já está falando diretamente com sua alma, escreva nos comentários: "Eu escolho minha nova identidade agora", e continue comigo. A identidade espiritual vem antes da estratégia financeira. A maioria das pessoas pensa que para mudar a vida precisa começar com uma nova estratégia. Elas dizem: preciso de uma nova fonte de renda, preciso de um plano melhor, preciso de alguém para me ajudar. E esquecem que se a pessoa que executa o plano continua com a mesma mentalidade antiga, mesmo o melhor plano do mundo falhará. Napoleon Hill dizia: você pode fracassar com um plano ruim se tiver a mentalidade certa, mas nunca terá sucesso com um ótimo plano se ainda tiver a mentalidade errada. E isso é uma bomba de revelação espiritual, porque aponta para a única coisa que realmente precisa mudar: a identidade. O restante, plano, recurso, ajuda, contato, virá como consequência. Olhe para a vida dos que enriqueceram de verdade, espiritualmente e materialmente. Não foram apenas trabalhadores, foram transformados. Não mudaram apenas o bolso, mudaram a alma. Eles começaram a se ver como diferentes antes de qualquer resultado aparecer. E com isso, se tornaram ímãs de oportunidades que pessoas com identidade velha jamais veriam. Você já se perguntou por que pessoas pobres que ganham na loteria voltam a ficar pobres em poucos anos? Porque a riqueza sem identidade adequada é insustentável. O dinheiro foi para a conta bancária, mas a mente ainda era de escassez. E a mente sempre vence. Ela destrói ou reconstrói o externo de acordo com o seu nível interno. Essa é a lei da identidade. Por isso, Hill ensinava que você precisa se vestir mentalmente daquilo que deseja ser. Você precisa andar, falar, pensar, agir e até orar como alguém que já recebeu a promessa. Isso é fé em movimento, fé que gera vibração, fé que muda a atmosfera ao redor, fé que abre portas. E aqui entra um segredo poderoso. Hill usava uma técnica chamada teatro mental da identidade. Ele ensinava seus alunos a criarem um palco interno, onde se viam todos os dias como a pessoa que desejavam se tornar. Sentavam-se com os olhos fechados, visualizando-se com outra postura, outra fala, outro comportamento, outra energia. Por exemplo, um vendedor tímido se via como um comunicador magnético. Uma dona de casa sobrecarregada se via como uma empreendedora confiante. Um jovem falido se via como um mentor rico e admirado. Eles praticavam isso por semanas, até que a mente começasse a aceitar aquilo como verdade. E como consequência, o mundo começava a refletir isso com novas oportunidades, novas conexões, novos recursos. E talvez você pergunte: mas eu não me sinto assim. E é aqui que mora a virada. Você não precisa sentir, você precisa decidir. Identidade não nasce da emoção, identidade nasce da decisão. É o que Jesus fazia quando dizia: eu sou a luz do mundo, mesmo diante da rejeição. Ele não esperava sentir-se aceito, ele se posicionava como quem sabia sua origem. Então diga comigo agora, em voz baixa ou alta, mas com convicção: eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou capaz, eu sou valioso, eu sou abundante, eu sou amado por Deus. Eu sou aquele que carrega uma missão. Se você repetir isso por 21 dias, com constância e intenção, algo dentro de você começa a se reorganizar. E não será coincidência, será resposta espiritual à sua nova identidade vibracional. Hill também dizia: se você não programar sua mente, o mundo fará isso por você.
E o mundo está cheio de comandos prontos para te encaixar em caixas pequenas. É por isso que você precisa ser radical ao redefinir quem é e blindar sua identidade contra os ataques invisíveis do ambiente. Identidade fraca, vida instável, a rota da autossabotagem. Você pode estudar todos os livros de sucesso, assistir aos vídeos mais inspiradores, seguir mentores brilhantes, mas se sua identidade estiver rachada, sua vida sempre desmoronará na primeira ventania, porque não importa a altura da construção se o alicerce é feito de areia. Napoleon Hill percebeu algo inquietante ao estudar centenas de homens e mulheres bem-sucedidos. Todos eles tinham uma identidade forte, clara e inegociável. Eles sabiam quem eram, o que queriam e o que não aceitavam mais viver. Essa clareza criava um campo vibracional ao redor deles. Pessoas os respeitavam, oportunidades os seguiam, portas se abriam. Mas tudo isso era consequência do que acontecia no invisível, no centro da identidade. Do outro lado, pessoas com identidade fraca vivem escravas de 3 armadilhas: comparação, ansiedade e autossabotagem. A comparação nasce da dúvida. Quem não sabe quem é, procura referências externas para se sentir válido. Mas a comparação só tem 2 fins: orgulho tóxico ou complexo de inferioridade. Nenhum dos dois constrói prosperidade. Prosperidade nasce do alinhamento com seu próprio chamado, não com a corrida dos outros. A ansiedade, por sua vez, é o sintoma de uma identidade deslocada no tempo. É o eu de agora, tentando resolver problemas do eu do futuro com armas do passado. Você sente medo porque lá dentro ainda se vê como aquela versão frágil de antes. E a identidade velha sempre grita mais alto quando a pressão aumenta. Já a autossabotagem é a pior das 3. Ela te faz quebrar tudo o que construiu quando as coisas finalmente começam a dar certo. Sabe por quê? Porque sua mente ainda acredita que você não é compatível com a vitória. O dinheiro chega, você gasta errado. A oportunidade surge, você hesita. O relacionamento floresce, você estraga com ciúmes ou insegurança. Tudo isso porque, no fundo, ainda carrega uma identidade que não se acha digna de manter o que atraiu. Hill chamava isso de autoimagem vibracional e dizia: o sucesso exige que você se veja lá antes de chegar. Não como um teatro vazio, mas como uma escolha diária. É um compromisso interno. A partir de hoje, eu me torno quem sustenta a vida que desejo viver. Mas atenção, toda mudança de identidade provoca desconforto. Seus velhos pensamentos vão protestar, velhos hábitos vão gritar, velhos relacionamentos vão tentar te puxar de volta. Porque mudar quem você é exige abandonar o que parecia confortável, mesmo que estivesse te destruindo. É por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Elas começam a mudar, mas ao invés de consolidar a nova identidade, correm de volta para a zona antiga dizendo: isso não é para mim. Mas Hill avisou: você nunca saberá seu verdadeiro poder até recusar o conforto do antigo eu. A pergunta agora é: você está pronto para suportar o desconforto da transformação? Ou vai continuar refém da mesma imagem mental que te prendeu por anos? A parte 4 vai revelar como sustentar sua nova identidade em ambientes que ainda não mudaram. E por que essa é a última prova antes da manifestação. Se essa série está tocando sua alma, deixe seu comentário. Eu já estou me tornando minha melhor versão. E se puder, envie para alguém que ainda vive como quem já não é mais. A última prova. Sustentar a nova identidade, mesmo quando nada mudou. Talvez o momento mais solitário da transformação seja aquele em que você já não é mais quem era, mas ainda não vê fora de você aquilo que sonha. É o deserto entre a semente e a colheita, entre a decisão e a manifestação. É aqui que muitos voltam atrás, mas também é aqui que os gigantes espirituais são formados. Napoleon Hill alertava:
Seu novo mundo começará a se construir no exato dia em que você não ceder mais ao velho. E isso soa lindo no papel, mas na prática significa manter a fé quando a conta está no vermelho, manter a disciplina quando a vontade diz só hoje, manter a postura de alguém próspero mesmo quando tudo ao redor parece te testar. Essa é a última prova antes da bênção. A vida quer saber, você mudou mesmo, ou só está tentando? Quem muda de verdade sustenta a identidade antes da evidência, e isso exige maturidade espiritual. Exige entender que o invisível sempre vem antes do visível, que o cenário pode demorar, mas a vibração já está gerando, e por isso você não negocia mais com o antigo eu. Jesus foi questionado várias vezes antes de manifestar qualquer milagre. Ele não dizia, vamos ver se vai dar certo. Ele dizia, está feito, levanta-te, a tua fé te curou. Porque ele operava na identidade de quem já sabia sua posição no mundo espiritual. Da mesma forma, Hill treinava seus alunos para agirem como se já fossem os milionários, líderes e visionários que desejavam ser. Não por arrogância, mas por alinhamento. Porque o universo responde mais à coerência interna do que à aparência externa. Mas eis o teste. E quando ninguém ainda reconhece quem você está se tornando? E quando seus amigos continuam a tratar você como o fulano de sempre? E quando sua família não respeita suas novas decisões? E quando você chega nos lugares e sente que ainda olham para sua versão passada? A resposta é: continue sendo quem você decidiu ser. Você não deve sua nova identidade a ninguém. Você a deve ao seu chamado, à sua missão, à sua alma. Você não é obrigado a se explicar, nem precisa convencer ninguém. A identidade verdadeira é como semente plantada, silenciosa, mas inevitável. O problema é que muitos abortam o processo. Começam a crescer, mas desistem porque o ambiente não muda na mesma velocidade. Mas Hill avisou. O ambiente só muda quando a frequência muda com consistência. Uma nova vibração precisa se manter ativa por tempo suficiente até que o campo ao redor responda. E aqui vai um conselho que pode salvar sua jornada. Não peça permissão para mudar. Você não precisa da validação dos outros para abandonar velhos comportamentos. Você não precisa do apoio total para começar algo novo. O apoio virá, mas primeiro virá o teste. E o teste sempre será: você consegue manter sua nova identidade mesmo quando ninguém te reconhece ainda? Se isso está falando com você, escreva nos comentários: eu sou quem Deus diz que eu sou. E não volto atrás. Persistência vibracional. O elo entre a fé e a manifestação. Você já fez tudo certo. Decidiu, agiu, declarou, mudou por dentro. Mas o tempo passa e o resultado ainda não chegou. O que fazer? É aqui que a maioria das pessoas larga o volante. Elas acreditam que a ausência de resultados visíveis é prova de que a mudança não funcionou. Mas Napoleon Hill dizia: o tempo entre o plantio e a colheita é o teste final da fé. A verdade é que a vibração nova que você ativou está trabalhando. Ainda que seus olhos não vejam, sua frequência já alterou as conexões invisíveis que vão trazer o que você busca. Só que essas conexões precisam ser nutridas com persistência vibracional. Persistência vibracional é manter sua identidade elevada, mesmo quando os olhos dizem o contrário. É recusar-se a descer de nível só porque o ambiente ainda não subiu. É escolher a frequência da confiança, da gratidão e da abundância quando tudo grita dúvida, medo e atraso. E aqui entra um segredo profundo que Hill aprendeu com os maiores. O universo não te responde quando você quer algo. Ele te responde quando você se torna algo. Se você quer prosperidade, mas se sente pequeno, ela não vem. Se quer um relacionamento abençoado, mas carrega traumas não curados, ele não chega. Se deseja uma missão próspera, mas ainda tem medo da exposição, ela não floresce.
Porque o universo é preciso. Ele entrega aquilo com o qual você está em ressonância. Não adianta querer. É preciso vibrar como quem já tem. E como manter essa vibração viva? Eu usava uma rotina sagrada. Todos os dias, pela manhã e à noite, ele se conectava com a identidade que havia escolhido. Não deixava o acaso decidir seu estado. Ele comandava sua energia com frases poderosas, orações, declarações e visualizações. Você pode fazer o mesmo, declare todos os dias. Hoje eu ajo como quem já venceu. Hoje eu falo como quem já recebeu. Hoje eu penso como quem já é próspero. Hoje eu me comporto como a versão mais elevada de mim mesmo. A vibração é mais importante que o esforço, porque o esforço sem a identidade certa vira cansaço, mas o esforço com identidade elevada vira colheita. Muitas pessoas dizem, mas estou cansado, já tentei de tudo. E Hill responderia, você tentou como quem tinha certeza ou como quem esperava um sinal para acreditar? Porque se você tentou ainda duvidando de si mesmo, o universo entendeu que você não estava pronto. Persistência vibracional é isso, agir com fé mesmo no silêncio, e entender que a colheita não falha, ela apenas chega na estação certa. Se essa mensagem está ressoando com você, escreva nos comentários. Eu insisto na minha identidade verdadeira até que o mundo reconheça. Quando a identidade se consolida, a realidade se curva. Você lutou, duvidou, persistiu. Foi desacreditado. Passou pelo teste da espera, da rejeição e da comparação. Mas algo mudou. E não foi o mundo lá fora. Foi o mundo dentro de você. A nova identidade se instalou. Você não está mais tentando acreditar. Você não está mais repetindo frases apenas por esperança. Você sabe quem é, e agora o universo também sabe. Napoleon Hill dizia, quando a mente está convencida, o mundo físico não tem mais escolha. E é exatamente isso que começa a acontecer. Pessoas te enxergam diferente. Portas que estavam trancadas se destravam. Oportunidades te procuram sem explicação lógica. E você começa a viver o que chamamos de milagres habituais. Mas eles não são milagres. São respostas. Respostas a uma identidade consolidada, respostas à vibração constante, respostas à fé que passou pelo fogo e saiu mais forte. Agora você olha para trás e percebe, não era sobre o dinheiro, não era sobre o sucesso, era sobre se tornar alguém capaz de sustentar o que pediu. A abundância sempre existiu, mas ela esperava você se tornar compatível com ela. Hill alertava. O dinheiro é uma consequência inevitável de uma mente próspera e um caráter disciplinado. E o que ele queria dizer com isso era simples. A identidade vem primeiro. A recompensa vem depois. Você não ganha mais para um dia se tornar próspero. Você se torna próspero agora. E então começa a ganhar mais. É o contrário da lógica comum, mas é exatamente a lógica do espírito. E agora você chegou nesse ponto. Você deixou de lado a identidade velha. Você quebrou a casca do medo, da dúvida, da comparação. Você recusou voltar ao que era confortável. Você decidiu. E uma decisão com identidade é o ponto de virada da sua história. A partir de agora, tudo muda, porque você mudou. Se você acompanhou até aqui, escreva nos comentários. Minha nova identidade é inegociável. E lembre-se, quem muda por dentro transforma o mundo por fora. 33. Perguntas e respostas que vão destravar sua nova identidade. 1. Por que minha identidade é mais importante que minha situação financeira atual? Porque sua situação é um reflexo atrasado da identidade que você vem carregando. Mude a identidade e o mundo muda como resposta. 2. Como sei se estou preso a uma identidade antiga? Se você se sente constantemente limitado, sabotado, inseguro ou invisível, você ainda está carregando um eu que já deveria ter morrido. 3.
Mudar de identidade é fingir ser alguém que não sou? Não, é despertar a versão mais elevada de quem você realmente é, aquela que foi apagada por traumas, medos e crenças herdadas. 4. E se eu não me sentir pronto para mudar? Sinta-se pronto ou não, você já está mudando. O que você precisa é escolher conscientemente quem vai se tornar e bancar essa decisão. 5. Quanto tempo leva para consolidar uma nova identidade? O tempo que você levar para parar de duvidar. Quando a fé se torna firme, o processo acelera. O universo responde à firmeza, não à pressa. 6. Como posso fortalecer minha nova identidade todos os dias? Com rituais simples, mas poderosos, declarações, visualizações, oração intencional e ações alinhadas com a nova versão de você. 7. O que fazer quando o ambiente não reconhece minha mudança? Continue. O ambiente é lento, ele responde à constância. Você não precisa de aplausos externos para continuar firme por dentro. 8. Por que às vezes sinto que estou regredindo? Porque o antigo eu sempre tenta voltar no momento da evolução. Ele quer manter o controle, mas agora é você quem manda. 9. Posso ter sucesso sem mudar minha identidade? Pode, mas será um sucesso instável, pesado, que exige esforço constante. A verdadeira prosperidade é leve e só vem com uma identidade coerente. 10. A identidade espiritual influencia o dinheiro? Totalmente. O dinheiro é vibração. Ele corre para onde há clareza, propósito e frequência alta. Tudo isso vem da identidade. 11. Como saber qual identidade eu preciso assumir? Pergunte, qual versão de mim já sustenta a vida que eu desejo viver? A resposta virá. E seu trabalho é agir como se já fosse essa pessoa. 12. E se eu mudar demais e perder pessoas próximas? Você não perde. Você se liberta. Quem é seu, cresce com você. Quem não é, serviu ao ciclo anterior e será substituído por conexões alinhadas. 13. Como usar a Bíblia para reforçar minha nova identidade? Declare as promessas. Proclame quem você é em Cristo. Afirme: eu sou cabeça e não cauda. Sou mais que vencedor. Tenho a mente de Cristo. 14. Posso mudar de identidade mesmo com um passado doloroso? Sim. O passado é um fato, não uma sentença. O que te define é a semente que você escolhe plantar agora, não o que te arrancaram ontem. 15. Como evitar voltar aos velhos padrões? Crie novas rotinas, novos ambientes, novos gatilhos e, principalmente, decida todos os dias que você nunca mais será quem era. 16. E se minha mente duvidar no meio do caminho? Ela vai duvidar, mas você vai continuar, porque a fé não elimina o medo, ela caminha apesar dele. 17. Como saber se minha identidade nova já se consolidou? Quando você para de tentar convencer os outros e começa a agir com naturalidade, paz e autoridade silenciosa. O novo eu já está no controle. 18. O que acontece com meus resultados quando a identidade muda? Eles se multiplicam, as portas se abrem, a sincronicidade aumenta, você entra no fluxo, porque finalmente há coerência entre quem você é e o que você quer. 19. Como lidar com sabotadores da minha nova identidade? Com firmeza e silêncio. Você não precisa brigar, só precisa manter sua frequência. Identidade forte se impõe pela vibração. 20. É possível manter a nova identidade mesmo em crise? Sim. Crises são apenas o palco onde a sua nova identidade prova que é real. Quem resiste à crise, conquista o reinado. 21. Por que algumas pessoas falam positivo, mas não mudam por dentro? Porque palavras sem identidade são vazias. O universo não ouve frases decoradas. Ele responde à verdade vibracional por trás delas. 22. O que Napoleon Hill fazia para fortalecer sua identidade? Repetia afirmações diariamente, visualizava sua missão cumprida, andava com pessoas de mente elevada e recusava qualquer padrão de escassez. 23.
Como posso proteger minha identidade de ataques externos com blindagem espiritual? Oração, discernimento, silêncio estratégico e presença. Identidade blindada é identidade focada. 24. Mudar de identidade muda meu corpo também? Sim. Postura, fala, olhar, energia. Tudo muda. O corpo começa a refletir a confiança, a paz e a determinação que vem de dentro. 25. Como ajudar alguém que ainda vive preso à identidade antiga? Com amor e exemplo. Ninguém muda sendo forçado, mas muitos despertam ao verem alguém que vive o que eles ainda não acreditam possível. 26. O que a lei da atração tem a ver com identidade? Tudo. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. O seu campo vibracional, definido pela identidade, é o pedido silencioso que o universo atende. 27. E se eu mudar de identidade e me sentir sozinho? A solidão é sinal de que você está saindo da massa. É o vácuo antes das conexões alinhadas. Suporte, logo a tribo certa chegará. 28. É possível ser quem Deus me criou para ser mesmo com tantos erros passados? Sim. Deus nunca desiste da versão original que Ele criou em você. Os erros não te anulam, servem apenas como contraste para o renascimento. 29. Como usar a dor como combustível para a nova identidade? Transforme cada ferida em razão, cada lágrima em força, cada rejeição em clareza. Quem já sofreu demais tem tudo para liderar a si mesmo. 30. Quando a identidade muda, os resultados aparecem rápido? Às vezes sim, às vezes não. Mas a paz vem primeiro, e isso já é o milagre. O restante virá na velocidade da sua firmeza. 31. Posso reprogramar minha identidade mesmo cercado por negatividade? Pode e deve. A negatividade ao redor é o chamado para você ser a luz que lidera, não a vítima que repete. 32. Como saber se estou realmente vibrando com a nova identidade? Veja seus pensamentos automáticos, sua reação ao fracasso, sua postura diante do desafio. A nova identidade não reage, ela lidera. 33. O que acontece quando minha nova identidade se torna inegociável? A vida se curva, o dinheiro chega, as pessoas certas surgem, o propósito se revela, e você passa a viver o que antes só ousava sonhar. Se essa parte bônus te tocou, comente. Sou agora a versão que sustenta minha colheita. E compartilhe com quem precisa abandonar o velho eu para viver o que já é dele por direito divino.